Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajunta e se eleva para se formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos a festa do apóstolo São Tomé, que ficou conhecido pelo seu ceticismo, pela sua incredulidade, mas que terminou sendo o apóstolo que fez um dos atos de fé mais bonitos do Novo Testamento. São Tomé, que não acreditou na ressurreição de Jesus na primeira aparição dele, no domingo de Páscoa, 8 dias depois da ressurreição de Cristo, ao se encontrar com o ressuscitado, fez diante de nosso Senhor uma profissão de fé profunda, porque ele via um homem ressuscitado, podia estender a mão, tocar o lado de Cristo, pôr o dedo nas suas feridas, nas suas chagas. Mas isso só provava que um homem que antes estava morto, agora estava vivo. Mas São Tomé vai além. Ele fez um ato de fé maravilhoso, dizendo: Meu Senhor e meu Deus. O que São Tomé estava vendo era um homem ressuscitado, mas o que São Tomé não estava vendo, mas no qual estava crendo, era o fato de que Deus estava neste homem, ou seja, que o ressuscitado não é simplesmente um homem redivivido, mas o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. São Tomé não é apenas um exemplo de quem vacilou na fé, mas também é, ao contrário, exemplo de quem professou a fé muito sólida, a fé católica, a fé que todos nós temos. Diante do fato de que São Tomé não é somente o apóstolo incrédulo, mas também um exemplo de apóstolo que crê, o que podemos tirar para a nossa vida e aplicar como lição? Em primeiro lugar, devemos considerar o seguinte, que a fé em Jesus Cristo está baseada, antes de tudo, em realidades históricas. Não foi por nada que Cristo veio ao mundo mostrar coisas sobrenaturais, fantásticas, inesperadas e surpreendentes. Ele veio ao mundo curar enfermos, expulsar demônios, fez milagres, andou sobre as águas, ressuscitou os mortos, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso são sinais extraordinários e sobrenaturais que Jesus manifestou.
mas ele os manifestou para nós crermos no invisível. É importante notar isso. Até mesmo Jesus, Deus encarnado, de certa forma, é sinal de uma realidade invisível. O início da fé começa com realidades bastante constatáveis, históricas, reais e verdadeiras. É necessário insistir nisso, porque nos últimos tempos surgiu uma tendência a olhar para os evangelhos e ver nos milagres, nos demônios expulsos, nas curas prodigiosas, etc., meros símbolos. Para muitos, nada disso aconteceu historicamente. Seria apenas um símbolo criado pela comunidade primitiva, que tinha crendices mágicas e bastante supersticiosas. Os antigos achavam que Jesus fazia aqueles milagres, mas na verdade nós cristãos modernos, adultos do século XXI, não precisamos de nada disso. Podemos não crer nos milagres do Evangelho e ainda assim saber perfeitamente quem é Jesus. Isso não funciona, não é assim. A fé católica de 2000 anos, não somente a dos cristãos da igreja que iniciava apostólica, mas a da igreja ao longo de toda a sua existência, sempre acreditou nesses sinais históricos, concretos, milagrosos, extraordinários, que mostram haver em Jesus Cristo uma força vinda do alto, uma realidade humana e cientificamente inexplicável, que nem a parapsicologia, nem a ciência dá conta de explicar. Tudo aconteceu de verdade. Não é historinha da carochinha, nem conversa fiada. Os milagres que estão no Evangelho são constatações históricas que de fato aconteceram. Por isso Jesus diz: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Ou seja, o Senhor está dizendo: olha, é palpável. Os milagres de Deus, as coisas que se manifestaram em Deus encarnado, Jesus Cristo, são acontecimentos históricos concretos. Mas esses acontecimentos históricos concretos que apontam para a fé, a preparam e indicam, não são a fé. É preciso dar um passo além, um passo a mais. Mesmo que leiamos os evangelhos e acreditemos em todos os milagres, exorcismos, curas e coisas prodigiosas ali narrados, ainda assim necessitamos dar outro passo. O passo extraordinário é crer que aquele homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, não era um simples homem, mas Deus eterno, para quem existe o universo. Logo, crer que não nos pertencemos, mas a Ele. Por isso, São Tomé se ajoelha diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. O que quer dizer meu Senhor? Quer dizer sou escravo, tenho um dono, Cristo é meu Senhor, não mando em mim, não me pertenço, quero o que Ele quer, como Ele quer e quando o quiser, e não o que quero ainda, tenho de mudar meu querer. Dar o passo de crer que Jesus é o sentido de nossa vida, a razão de ser de nossa existência. Aquele homem histórico e concreto que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, foi crucificado em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus. É para ele que existe o universo, é para ele que existem as estrelas, as galáxias distantes, é para ele que tudo foi criado, é para ele que nós existimos, porque ele não é um simples ser humano, é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, São Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. A profissão de fé de São Tomé é para nós exemplar. Ponhamos hoje no lugar nossa fé católica. Entendamos, todos os acontecimentos históricos narrados no Evangelho são reais, verdadeiros, concretos, empíricos. Dá, por assim dizer, para colocar o dedo. Os apóstolos foram testemunhas disso tudo, como diz São João no início da sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que nós vimos e ouvimos, o que nossas mãos apalparam. Manus nostrae contractaverunt, isto é, tocaram, trataram, apalparam, do verbo da vida, é isso que nós viemos testemunhar. Houve sim manifestação histórica de Deus, mas precisamos dar um passo a mais. Não basta crer nos milagres, precisamos crer em muito mais, crer que Jesus é Senhor, é a razão de ser de nossa vida, que somos seus amorosos escravos.
prontos para fazer sua vontade, porque Ele é o nosso Deus. Como São Tomé, hoje nos ajoelhemos diante do Santíssimo Sacramento para dizer: meu Senhor e meu Deus.